levantamento de quantitativos. Nesse vídeo nós vamos ver um pouco aí sobre o levantamento de quantitativos e eu queria trazer para vocês logo de início que antes do levantamento de quantitativos é importante a gente fazer a identificação dos serviços a serem feitos. Logo após isso eu vou quantificá-los. Essa etapa ela exige muito do orçamentista, né? Pois ele precisa estar muito atento para não errar as quantificações nem os serviços que estão por ser feitos. Então, é nessa fase que ele vai fazer cálculos de áreas e volumes, né, através da análise dos projetos, e assim vai poder quantificar os serviços que estão lá para serem realizados. Hoje, com a metodologia, a tecnologia BIM, essa quantificação dos serviços ficou bem mais prática, né? Poupou muito tempo e o esforço dos orçamentistas. Um grande detalhe aí na questão do levantamento de quantitativos é o seguinte: existem elementos, né, vários elementos na construção, e esses elementos possuem naturezas diversas, principalmente em relação às suas dimensões. Alguns elementos eles são lineares, como as tubulações, como o meio-fio, né? Outros, a gente tem que levar em consideração a sua área, né, a sua superfície, como cerâmica, como a parede, né, o serviço de alvenaria, grama, jardim, a impermeabilização. Outros eu levo em consideração o peso, como a armadura. E existem elementos que são adimensionais, eles não vou levar em consideração a dimensão deles, vou levar em consideração a quantidade, a unidade daqueles itens, entendeu? Por exemplo, portões, portes, né, placas de sinalização, eu vou quantificá-los. Só existem tantas unidades de placa de sinalização, é mais ou menos assim. Em relação à permanência desses elementos nas obras, a gente pode destacar os que são permanentes e os não permanentes. Os permanentes são aqueles, né, que ficam anexados à obra, ao produto final, como cimento, areia, brita, né, todos eles vão estar lá, anexados ao produto final. Existem os não permanentes, como as formas e as escoras. Esses itens eles também são reaproveitáveis. Tá? Quando trata-se de demolição, você vai quantificar a demolição, é importante você estar atento ao seguinte. Por exemplo, tem uma parede lá a ser demolida, ela forma uma estrutura, né, de forma definida. Quando você faz a demolição, essa estrutura ela passa a ter uma forma aleatória, né? As partículas que depois da demolição, aquele entulho ele fica ali amontoado com diversas partículas e o volume desse entulho chega a ser duas vezes aproximadamente o volume do que foi demolido. Então, a gente utiliza esse coeficiente de 2, duas vezes o volume do que foi demolido, quando trata-se de demolições. Tratando-se de formas, é importante a gente ter, né, para quantificar as formas, um projeto, né, identificando todas as peças que vão fazer parte lá da forma, para a gente poder quantificar de forma correta, né, e ter mais facilidade, né, através de um projeto, analisar esse projeto e poder quantificar essas peças que vão fazer parte desse serviço, dessa etapa. É importante a gente identificar também, né, na hora de quantificar, que as formas elas são reaproveitáveis. Então, se você vai fazer lá um prédio de 9 pavimentos, você pode reutilizar a forma, dependendo do seu cuidado com as formas e do desmolde, né? É possível reaproveitar até 3 vezes as formas, mais ou menos. Então, se você vai fazer aí até 9 pavimentos, vai precisar somente de 3 formas, né? Para aquela área, né? Supondo que é um pavimento tipo. Outra coisa, né, em relação ao serviço de alvenaria, é que quando nós temos vãos, por exemplo, de portas, janelas, basculantes, né? Qualquer vão ali na parede, eu vou contabilizar somente o que exceder a área de 2 metros quadrados. Isto é, tem ali uma janela, essa janela tem 2,5 metros quadrados. Então, quando eu for contabilizar ali, eu vou desconsiderar aquele vão até os 2 metros quadrados e o que exceder ali, tipo, a janela é de 2,5, então excedeu 0,5 metros quadrados. Então, eu vou contabilizar somente esse 0,5. Mas o importante a gente detalhar aqui é que isso só vale para eu
levantar o esforço, né, no caso do serviço da mão de obra. Quando eu vou quantificar, por exemplo, os blocos ou as alvenarias, eu tenho que descontar o vão, né? Porque imagina um vão de 2 metros, pega lá 30 alvenarias aproximadamente, aí eu tenho vários vãos aí, várias janelas aí na minha obra, e aí eu vou estar contabilizando em excesso. Então isso só vale, né, esse desconto aí de 2 metros quadrados, só vale para quando eu for levantar esforço da mão de obra, porque é correspondente, é aproximado o tempo que a mão de obra iria gastar para preencher aquele vão com o tempo que ela leva para deixar preparada aquela abertura, né? Botando verga contra verga, é, enfim, é mais ou menos essa relação. Serviço de pintura, a pintura ela depende muito do substrato onde eu vou aplicar a tinta. Então é importante a gente ter um bom acabamento ali, né, com selador, uma massa corrida, e também depende da tinta. Então a tinta ela tem a sua especificação técnica, ela diz, ó, essa tinta é um galão dá para pintar uma área X com tantas demãos. Então vai lá, tá nas especificações técnicas da tinta. Então é muito importante eu destacar isso lá nas especificações técnicas dos materiais, né? Agora falando sobre as perdas. As perdas, elas são inerentes ao processo. Sempre que eu vou fazer uma construção, seja uma obra ou lá o que for, sempre vão haver perdas, né? E essas perdas elas acontecem de diversas formas e a gente já tem que contabilizar ela, né? Se você não contabilizar as perdas, você pode ter um grande erro no seu projeto. Imagine que você vai concretar em uma laje onde ficou estabelecido lá no projeto, que a espessura da laje seria de 10 centímetros de espessura, né? E aí, após a conclusão da concretagem, observou-se que a média da espessura da laje ficou 10,5 centímetros, ó, só 0,5 centímetros a mais do que ficou estabelecido no projeto. Então, ali você teve uma perda de 5%. 0,5 centímetros ali na concretagem a mais representou uma perda de 5%. Então, se você ouçou lá que você ia ter um volume X, né? Vamos dizer 100 metros, perdão, 10 metros cúbicos lá de concretagem, aí você vai ter o que? 10,5 metros cúbicos, então é muita coisa. Então você tem que contabilizar isso no seu orçamento, porque senão você pode ter um prejuízo se você não contabilizar isso. Então, existem algumas razões, que são muito conhecidas que geram perdas, como carga e descargas inapropriadas, principalmente quando trata-se de materiais frágeis é, materiais como telha, blocos cerâmicos, pisos, né? Então são materiais frágeis, qualquer pequeno impacto gera sua ruptura devido à sua fragilidade. Transporte inadequado, né? Imagina um cara carregando lá o concreto, uma jerica, por exemplo, e derramando esse concreto por toda a obra. Outros motivos das perdas também são os armazenamentos inadequados. O cimento a gente sabe que tem um método de armazenar para não obter umidade, né? Tem que ter um afastamento, tem que estar sobre um pallet, enfim. E todos os materiais eles têm uma forma, né, uma forma adequada para serem armazenados. Outro motivo também muito comum de perdas nas obras são os roubos. Então é muito importante a gente ter um almoxerifado com um controle rigoroso do que entra e do que sai, né, um controle de estoque, enfim. É importante a gente ficar muito atento a isso, pois as perdas podem resultar em grandes prejuízos para os nossos orçamentos. E agora a parte mais importante do levantamento de quantitativos, né, desse vídeo, não é nem do levantamento de quantitativo, desse vídeo, é o seguinte. Para finalizar aqui, eu queria pedir para você se inscrever no canal no YouTube, né, me acompanhar nas redes sociais como Instagram, Enge José Rocha. E se você está aqui já no YouTube, você se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí nos seus grupos do WhatsApp com seus amigos da engenharia, da arquitetura, né, o pessoal que vive aí no meio das construções das obras, né, e que tem muito a aprender com a questão da orçamentação.